Boa noite a todo mundo. Eu nunca pensei que a coisa ia ser assim. A conexão aqui caiu. Banda de internet é complicado, mas graças a Deus, né? Acho que desde de tarde que eu estou participando de lives, acho que a campanha, né? Contra um monte de coisa está fortalecendo aí a nossa, vamos dizer assim, a nossa luta, né? E vamos começar um jeito de olhar. Acredito que tá tudo bem, né? Minha querida e amada esposa tá ali vendo, né? Se tá tudo correndo bem, mas acredito que sim, pelo que eu tô percebendo aqui, tá tudo se encaminhando. E hoje, né, depois de várias lives, tô até suado. Depois de várias lives, hoje a gente vai particularmente fazer o seguinte. Para apresentar aqui, né, essa live que agora não vai cair porque eu já conectei a outra rede de internet, então uma caiu, mas estou com a outra aqui. Decidi começar essa live particularmente falando o seguinte: é estranho que a gente esteja caminhando para 100 mil pessoas que vão evidentemente morrer, né, por conta de determinados conceitos que as pessoas têm que não ligam para a ciência, que não ligam para o que é certo ou talvez o que seja errado, né? Sei lá. E o mais estranho, né? O mais estranho não é isso. O mais estranho é que em plena semana que batemos infelizmente, os 92 mil, eu acho, né? Tá em 92 mil. Então, beleza. Então, meu Deus, né? A gente está particularmente indo basicamente para, de acordo com o Imperial College, 100 mil. E aí uma marca de cosmético, Natura, que não está me pagando nada, eu devia pagar, né? Sei lá. Ela lança uma propaganda que é extremamente interessante, né? Porque eu sou pai de coração e acho que pai é aquele que ama mesmo, aquele que cuida, aquele que cria, né? E aí provoca toda uma circunstância. E para mim é estranho isso, perceber que é, houve um choque, porque Tami estava fazendo parte de uma propaganda, né? De uma propaganda da Natura e de boa. Eu não vejo ninguém, uma ou duas pessoas aqui nas minhas redes sociais, né? Mas eu não vejo ninguém mandar orar por 90 mil pessoas, né? E vai chegar em 100 e a gente tá abrindo. E a gente tá comemorando a abertura. E aí você pode estar me dizendo, mas devia abrir, como é que eu vou ganhar grana, né? Como é que eu vou me sustentar? E aí onde vem o meu jeito de olhar. Países pequenos, eu não vou falar aqui de Alemanha, de França, mas países pequenos, né, do Oriente, o governo salvou as pequenas empresas, o governo salvou as pessoas dando grana, né? E o Brasil, evidentemente, não. Então, vamos comemorar, né, talvez a abertura e, ao mesmo tempo, o aumento das pessoas que estão morrendo de Covid e vamos nos escandalizar. Ou seja, é natural ser diferente ou é diferente ser normal, natural. E para isso aqui eu vou chamar, né, aqui Estela Sarrati. Estela Sarrati, você já está no ar. Uma boa noite, né, para você. As pessoas aí já estão ouvindo. Queria agradecer imensamente a sua, vamos dizer assim, você aceitou, né, fazer parte desse programa que se chama Um Jeito de Olhar. Ele é apenas um jeito de olhar, tentando mirar em coisas que a gente deve, enfim, deixar para trás, né? Então, queria inicialmente que você se apresentasse, né? Que você dissesse às pessoas quem é Estela Sarrati. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Carla. Um cheiro para vocês. E um cheiro também para todo mundo que está nos assistindo. Bem, Estela Sarrato
é uma drag agora, nesse meio, e que levanta uma bandeira de tentar conscientizar as pessoas com questões políticas, questões sociais e questões pessoais também. Esse é meu trabalho. Por trás da minha personagem, da minha drag, de Scarlett, tem o professor Nivaldo, que é professor do município, professor formado em História. Também sou mestre em Ciências da Religião pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e que também, dentro das minhas falas, eu tento buscar fazer uma conexão com esses dois mundos, o mundo drag e o mundo tido por aí como normal, né? Que todos os mundos são normais, mas tem que fazer essa conexão para causar um diálogo e um impacto nas pessoas para que elas comecem a pensar o mundo com um novo olhar ou com um jeito de olhar diferente. Stella Sarrati, né? Eu gostaria muito que inicialmente você pudesse refletir aí, não sei como seria. Eu vou me colocar aqui no mesmo patamar, porque eu ainda sofro por ter baixa visão, né? Preconceitos, né? E, em suma. Mas de uns tempos para cá, né? E eu vou ser muito claro, né? Com a última eleição que a extrema-direita entrou, né, basicamente no Brasil, isso é inegável, eu comecei a perceber que determinadas coisas, preconceitos que eu sofria, Carla, né, minha esposa, até estava comigo, foi muito mais agressivo, né? A coisa está muito mais agressiva. E eu gostaria de perguntar a você, inicialmente, você também sentiu isso? Ou seja, na eleição da extrema-direita, né? No caso do governo de Bolsonaro, vamos dar nome aos bois, né? Até porque a história está aí. Então, como ele foi de direita, extrema-direita, eu senti isso com muita clareza, assim, né? As pessoas passaram a ser mais agressivos comigo, né? Ou seja, e é basicamente isso. Você sentiu isso? Como é que você, enfim, como é que você vê isso? Será que ficou mais, vamos dizer assim, mais concreto para Carado. você isso? Então, Paulo, com certeza ficou mais escancarado todo esse preconceito, porque, infelizmente, colocamos no poder um governo que é escancaradamente preconceituoso, que tem um discurso de ódio, Perfeito. que prega violência. Então, tem alguém no poder, que o mundo inteiro ele é feito de hierarquias, né? E quando você tem alguém no topo, né, digamos assim, no poder máximo da República, e essa pessoa é a pessoa que dá esse tipo de discurso, automaticamente aquelas pessoas que pensam igual a ele vão se manifestar mais, né? Vão estar mais propícios a fazer a realização do discurso dele. Então, com essa eleição, ficou claro, evidente, em práticas, na prática, na internet, né, na nossa vivência, o quanto o preconceito cresceu, né? E aí você com baixa visão, deficiência, né, de baixa Isso. visão, você sente esse preconceito. Você sendo hétero, certo? Imagina para todos nós que participamos da comunidade LGBT, e todas as outras siglas, o quanto não é difícil vivenciar hoje a nossa identidade, a nossa sexualidade, quando alguém diz que a gente é errado, que a gente é abominação. O preconceito antes já era grande, hoje está lá em cima, né? Só para a gente, não sei se a gente vai entrar mais nisso, mas hoje morre um homossexual a cada 23 horas. Sim. Gravíssimo mesmo. Então, assim, muito, né? Em menos de um dia morre uma pessoa que é homossexual. E às vezes, Paulo, também, nesse meio estão pessoas que não são homossexuais, mas que são confundidas
homossexuais. Pronto, E a era, gente tem aí era vários até exemplos. atrapalhando você e assim, desculpa cortar teu raciocínio, mas para deixar porque o espaço é seu. Depois eu queria que você. O que é ser drag, né? Até porque muita gente confunde, né? E eu queria que você também externasse isso, porque eu quero que esse espaço também vire um espaço de educação, né? Porque isso também significa educação, Sim, né? sim, sim, Então, sim. desculpa aí, pode É, continuar. não, não se preocupa não, Paulo. Primeiramente, eu poderia muito bem estar fazendo lives ou estar levantando bandeira Uhum, sendo Nivaldo, entendi. né? Me vestindo de homossexual cis, mas eu percebi que uma drag ela vai chamar atenção, Hum, né? E aí eu quis é, vivenciar uma drag para poder chamar a atenção para o lúdico, para a arte, para a criatividade, para que o seu olhar fique voltado para mim e assim eu posso chamar mais a tua atenção diante da bandeira que eu levanto, né? E aí, como você perguntou, qual é a diferença? O que é uma drag, né? uhum, Muitas pessoas confundem drag com travesti, né? Só que não é. Drag é uma arte, certo? E como arte, ela pode ser vivenciada por qualquer pessoa. Você, como homem hétero, cis, você uhum, poderia ter uma drag, né? uhum. Que uma drag basicamente, características femininas, só que não necessariamente próximo ao feminino. Né? Vai ter a Entendi. maquiagem exagerada, o cabelo exagerado, o figurino exagerado. Né? E aí, como arte, ela tem várias maneiras de se manifestar, certo? Tem a maneira mais Perfeito. artística, mas também tem a maneira que se aproxima mais do feminino. A maneira mais artística, a gente vai ter aquelas drags que tem o rosto mais pintado, que é uma maquiagem realmente voltada para o artístico, assim como as roupas também. Né? E aí tem drags que são apresentadoras, tem drags que estão na TV, tem drags que fazem show, que cantam. Né? Um bom exemplo disso é um seriado que eu creio que é norte-americano, o RuPaul, não Sim, é sim, isso? sim, sim, sim. Eu estou perguntando aqui aos meus universitários. Tá bem. Então, um bom exemplo é esse, que eles mostram que é realmente uma arte, né? Uma mulher, por exemplo, ela também pode ser uma drag. Um travesti também pode ser uma drag. Só que uma drag não é um travesti. Por quê, Paulo? Como eu disse, uma drag Uhum. é uma expressão de arte, é uma expressão artística. E como arte, ela está livre para se expressar como ela quer, como essa drag acha que deve ser a arte dela. É como se você começasse a pintar um quadro. E nesse quadro você vai pintar o jeito que você quiser, não é? Uhum. Você Uhum. vai ter uma referência de quem te ensinou, uma referência de um Perfeito. grande artista, um grande pintor, mas só que ali você vai imprimir as suas características. A pincelada vai ser as suas. Então, isso é uma drag, né? Aqui em Gravatá tem outra drag, além de mim, que é Scarlett Sarrat. E eu tenho ela como uma mãe drag, porque foi ela que me apresentou esse mundo. A primeira vez que eu montei foi com ela. E também, gostou da maquiagem no Uhum. cabelo? É Muito. ela que faz. Adorei. E aí somos nós duas, ela é Miss Gravatar. E aí ela tenta seguir por esse lado. Entendi, entendi. De tenta seguir por esse lado de concursos. Eu já tentei mais para o lado político, de tentar conscientizar as pessoas Uhum. do mundo em que ela vive. Né? Uhum. E aí, só para fechar, a travesti já é gênero sexual. Perfeito, entendi. Certo? Entendi, Já é uma entendi. expressão de gênero. Uhum. Assim como são expressões de gênero. Uhum. Se você quiser, a gente continua mais falando de gênero, Não, ou então é não, para daqui a a pouco. gente vai chegar. Eu tô adorando o papo, até porque também eu particularmente confesso que eu não sabia, né? Vamos dizer que eu gosto muito de Muitas filme. pessoas, só te interrompendo, Paulo, Não, muitas tranquilo. pessoas confundem realmente Uhum. uma drag com uma travesti. Só que Diga. você já me viu na rua, Uhum. eu já trabalhei com Carla e Uhum. eu sou Nivaldo. Quando acabar aqui a live, eu vou no banheiro, vou tirar a peruca, tirar a maquiagem e você, Nivaldo. Uhum. Esse personagem aqui vai ficar na gaveta. Uhum. Já uma travesti, não. Ela não tem como se desmontar e ora ela ser uma pessoa e ora ela ser outra.
ela é 24 horas, ela é aquela, ela é travesti. Entendi. Eu vou fazer, até porque é um jeito de olhar, e assim, basicamente é uma curiosidade minha, porque eu, ao longo do tempo, né, que eu sou professor aí, você também teve muitos professores que eram, né, homossexuais e tal. Sim, sim. E é basicamente isso. Em relação aos alunos, né, que vê você lá dando aula e tal, e, sei lá, posteriormente pode ver você depois de drag. Na realidade, a pergunta que eu queria fazer é uma pergunta extremamente delicada. Que é particularmente o seguinte: Fica à vontade. muita gente que, vamos dizer assim, que pode estar assistindo, né, e vai assistir depois, pode estar se perguntando assim, mas que eu não acredito nisso, mas bora lá. Ele pode influenciar o aluno ou aluna a fazer isso. Principalmente, eu não estou dizendo todos, mas principalmente a gente sabe isso, pessoas, já que você é formado nisso, né, e foi bom você ter dito isso, pessoas de matrizes religiosas um pouco mais radicais, podemos dizer assim, né, um pouco mais concisas e fechadas em si mesmo. Como é que você percebe isso? Porque acho que, como eu conversei com vários amigos, eles passaram por isso também, né? Porque eu acho que o preconceito no Brasil é uma coisa velada, né? E depois de Bolsonaro, a coisa meio que escancarou, né? Se é bom ou se é ruim, a gente pode discutir caso esteja tempo. Mas eu queria saber de você, como é que você, se alguém já falou isso, como é que você encara isso, né? Alguém, porque o discurso é esse, né? Ah, fulano é assim, pode Uhum. influenciar o aluno e tal. Aí eu queria que você discorresse aí um pouco sobre isso. Primeiro, é lógico, nós tivemos professores, e eu acho que a história inteira da Uhum, educação é formada por professores que também são homossexuais. perfeito. Né? E que, graças a Deus, que é assim. É, eu não fui influenciado por professor nenhum. Né? Como homossexual, eu não fui influenciado por professor nenhum. E eu adoraria poder influenciar meus alunos a se expressar artisticamente. Não necessariamente como drag, mas Perfeito. artisticamente de alguma forma. E aí, se alguém chegasse para mim e levantasse esse questionamento, a primeira coisa que eu iria dizer era essa. Eu adoraria que o meu aluno descobrisse uma maneira, uma forma artística dele expressar o que ele pensa. Isso é Perfeito. liberdade de expressão, isso é inteligência, e isso é se impor na sociedade. Então, eu iria amar, iria ficar muito orgulhoso desse meu aluno. Já na questão, se alguém, quando você me pergunta se alguém já fez esse tipo de Uhum. questionamento, se eu influenciaria algum aluno, eu nunca passei por isso ainda. Tô entendendo. Né? Uhum. Lógico que a gente percebe alguns olhares, não dos alunos, tá? Os alunos, eu brinco muito com meus alunos, eu me aproximo muito deles, até porque eu acho que a educação ela não é feita em sala de aula com uma hierarquia de separação. Ou seja, o professor está em um pedestal e o aluno Massa. está lá embaixo, é submisso ao professor. Eu não acredito nesse tipo de educação. Então, eu gosto de me aproximar do meu aluno, até para trazer ele para dentro do que eu estou falando, dentro do que eu estou expondo na Perfeito. sala de aula. Perfeito. Então, eu trago esse meu aluno, me aproximando dele, e para os meus alunos, eu nunca vi nenhuma questão assim de xingamento, de preconceito. Lógico que às vezes tem um ou outro que faz Uhum. um tipo de comentário, tipo, esse professor é meio estranho, mas aí você já pega ele Uhum. e já chama, já, sabe, de início mesmo, você já chama, já bota ele no lugar dele, já explica que não tem nada de estranho, ninguém é estranho, né? Que estranho é esse tipo de pensamento, né? E Uhum. já vi muitos olhares atravessados de professores, né, que Engraçado trabalham isso, né? comigo, de colegas que trabalham comigo. Muito engraçado, né? Porque o aluno, Paulo, na verdade, ele não está nem aí. Os nossos alunos de hoje, eles têm uma vivência que, lógico, nós não tivemos. E para eles, drag, homossexual, travesti, bissexualidade, todas essas questões de gênero, é normal. Somos nós, adultos pensantes,
que colocamos na cabeça dos nossos alunos, Pode dos nossos discorrer filhos, sobre quem tá em casa, gênero, que era a minha de que próxima isso é pergunta. errado. Pode discorrer aí, né? Sobre gênero, você pode continuar, que era a minha próxima pergunta. Então, pode falar aí, pode. Certo. Uhum, Então, vê, Paulo, uhum, essas questões assim, a gente não vê muito entre alunos. Eu já vi, por exemplo, entre diretores. entendi. Diretores olhar meio atravessado e diretores meus daqui de Gravatá, viu? Não é diretores de outras escolas de longe, não. São daqui de Gravatá mesmo. Mas só que eu sempre disse para meus alunos uma coisa, que para que ninguém pise em você, Paulo, a única maneira é você estudar. É Perfeito, você cara. se conhecer e Perfeito. conhecer as leis que lhe protegem e lhe conhecer o mundo onde você vive. Sabe? A melhor forma de combater qualquer preconceito é a educação. É Entendi. você estudando, é você se impondo diante da sociedade. E quando chegar alguém para dizer que você não vai bater, você não vai xingar, você não vai dizer nada. Simplesmente você vai argumentar com argumentos tão firmes e científicos e certos e de vivência que a pessoa não vai ter outra maneira a não ser se calar. Mesmo que ela não te respeite, mas ela vai se calar. Aham, perfeito. Deixa eu tomar só uma água. Vai também. E aí, continuando, né, nessa questão de gênero, que ela é bastante complicada. É, eu queria fazer uma pontuação aí. Em terra de Lampião e de Homem Brabo, o Nordeste, e essa risada foi proposital. Como é que. Primeiro que eu acho que é uma tremenda coragem, né? Coragem do ponto de vista, assim, né? Sua de vir, ó, sou professor, sou isso mesmo. Eu acho isso arretado. Até porque a gente tem que, vamos dizer assim, furar barreiras mesmo. Mas em terras, basicamente como as nossas do interior, onde tudo é meio obscuro e meio escondido, onde lampiões, homens brabos, né, em determinadas situações podem virar Marias bonitas, né? E aí, Sim, né, sim. tratando disso, queria que você falasse sobre gênero, algo que é tão discutido, né? E também sobre família, né? Que está chegando alguns questionamentos aqui, né? Sobre família, enfim, né? Como é que você percebe isso do ponto de vista de apoio, né? Porque eu vou citar, né, que não aqui em Gravatá, mas vou citar assim, era uma vez uma cidade onde determinados alunos, né, por não, vamos dizer assim, pela família não ter aceitado, né, o ponto de vista dele, né, tal. Eu particularmente conheci dois, eles se mataram, né? Então, nessa nossa terra de homens brabos e que filhos não podem ser, vamos dizer assim, diferente deles, mas que alguns, né, na calada da noite viram Maria Bonita. Como é que você vê isso aí, questão de gênero e a aceitação, né, hoje? Está melhor, está pior, enfim. Discorra, por favor. Certo. Eu vou tentar destrinchar e tu Vai. vai me ajudando aí Tá nos bem. questionamentos. Vê só. Pronto. Para a questão de gênero, vamos entender três pontos, Paulo, para Perfeito. que não dá para a gente se aprofundar no É assunto, mas porque a é gente pelo menos complexo, tentar mas é para. esclarecer. Aham. Muito complexo, né? Aham. Para a gente poder entender um pouco, a gente tem que primeiro separar em três pontos: sexo biológico, sexualidade e identidade de gênero. São três coisas que estão ligadas, mas que, se a gente for olhar, são totalmente diferentes. Por quê? O sexo biológico é o pênis, a vagina, tudo mais. Isso é Perfeito. sexo biológico, certo? Uhum. Que tem o homem, tem a mulher, o masculino e o Feminino. feminino. Todo animal nasce com o sexo, Perfeito. certo? O primeiro ponto é esse. O segundo é sexualidade. Sexualidade é por quem eu vou sentir atração. É a maneira com quem eu quero ter uma relação sexual, certo? Uhum. E aí a sexualidade, ela pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual. E aí ela se divide nesses três, certo? Uhum. Bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade. Já gênero é como eu me vejo
diante da sociedade, Perfeito. diante do meu espelho. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu me fecho, quando eu me olho, como que eu me vejo? E aí, gênero é isso. Gênero não tem a ver com eu ser gay, ou eu ser lésbica, ou travesti, não tem nada a ver com isso. Gênero é a maneira com que eu me importo, ou com como eu me vejo diante da sociedade. E aí é complicado por quê? Porque cada ser humano, cada grupo social, se vê de uma determinada forma. Perfeito. Mesmo eu sendo homossexual, eu não vou me ver como outro homossexual se vê. Eu vou me Entendi. ver diferente dele. Que é E a gente vai natural com formar todo grupos. mundo, né? Assim, basicamente. E isso, Né? os héteros, por exemplo, eles não se veem da É, mesma forma. isso. Né? E os bissexuais também não. Mas, por exemplo, os direitos humanos de Nova York, eles listaram 31 tipos de gênero. Eu adoro conversar com 31 gente inteligente. nomenclatura de gênero. Já aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Facebook, ele tá para colocar esses gêneros. São 52 tipos de gêneros diferentes. E aí você vai colocar lá, quando você abrir o seu Facebook, por exemplo, no Brasil ainda não tem, Tô mas entendendo. em outros países já tem. Você já vai se colocar dentro da maneira que você se vê. E aí, dentro desse, Paulo, eu fiz uma filinha, tá? Não Porque eu não tem sei pra. todos. Não. Zero bronca. Vai lá, continue. O espaço é seu. Eu posso pegar, né? Uhum. Eu vou pegar a filinha para te dizer Lógico, pode dos sim. gêneros. Oxe, nem se preocupe. Porque tem vários, e aí eu escolhi alguns para que a gente saiba mais ou menos alguns. Por exemplo, que, ou seja, são pessoas que se veem tanto como homem como mulher. Entendi. Como mulher. Bigênero são pessoas que experimentam as duas coisas também. Entendi. Transsexuais são pessoas que têm a resignação de sexo, ou seja, passa por aquela cirurgia de mudança de sexo. Uhum, Né? uhum. E aí tem inúmeros, Paulo, que se quiser, depois eu posso Não, colocar eles nos comentários da tranquilo, live, tranquilo, aí fica tranquilo. melhor para todo mundo Tá, ler e perfeito. ver. Eu acho que fica Perfeito. legal, não é? Aham, perfeito, perfeito. E depois, Paulo, você me pergunta sobre a questão da Da família. Né? família, Eu não sei da família do meu vizinho, Uhum, mas eu sei da minha. Né? Minha família ela é evangélica. Meu irmão, ele também é formado em teologia. Ele pela escola do Rema, que é uhum. da igreja dele. Ele também estava à frente da igreja, nos serviços da igreja. E minha mãe também é muito frequente na igreja. E uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi ao longo desse tempo, na verdade foram duas. Foi uma do meu irmão, o que é evangélico, que ele chegou para mim e fez assim, a gente fala muito por telefone, ele falou, você é meu irmão e eu vou te amar de qualquer forma. Do jeito que você tiver, como você for. Que maravilha. E depois foi minha mãe, ao longo dos anos, a gente conversando, ela disse assim a mim, eu queria que a mãe dos teus amigos fosse igual a mim. Né? E eu achei isso muito bonito, porque nós lá em casa a gente tem um respeito muito grande. E ela realmente me aceita como eu sou, como se não houvesse diferença em nada dos meus outros irmãos que são héteros. Né? Eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, que são casados, têm filho. E lá em casa o tratamento é normal. Lógico que tem algumas coisas que a gente ainda vai quebrando o tabu, porque tudo isso é novo para ela, Uhum, uhum, mas a gente vai quebrando o tabu. E na questão da drag, eles ainda estão se acostumando realmente, porque faz pouco tempo que eu me monto, né? Vai fazer um ano, outra faz mais ou menos um ano. Mas na questão da homossexualidade, isso já está mais do que discutido lá em casa, está mais do que batido, mais do que aceito e mais do que respeitado e amado. Né? E aí eu sinto muito pelas mães ou pelas famílias que não aceitam os filhos como eles são realmente. uhum. Porque Paulo e pessoas, ninguém
tem uma febre aos 5 anos e pega a doença da homossexualidade. Ninguém fica doente e se torna homossexual. Nós nascemos homossexuais. Não se acorda e diz, a partir de hoje eu quero ser homossexuais e vou ter peito de ferro para enfrentar essa sociedade que me abomina, que me exclui, que me xinga, que me mata, que me apedreja. Ninguém nasce, ninguém acorda e quer isso para a vida. Né? Se fosse para escolher não sofrer, todo mundo, eu tenho certeza que escolheria nascer hétero. Ninguém ia escolher nascer sofrendo, né? E aí eu digo, todo ser humano que é homossexual, ele nasceu homossexual. Não é um espírito maligno que tem na pessoa, não é um encosto feito algumas religiões pregam e querem fazer uma cura e libertação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você mesmo, com a sua identidade. Você nasceu assim. Deus, que tudo sabe, que tudo vê, permitiu que você nascesse hétero, Paulo, e eu nascesse homossexual. Porque a partir do momento que eu digo que o outro é uma abominação aos olhos de Deus, eu estou negando o poder que Deus tem sobre a humanidade. Né? Se eu creio que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, eu não posso achar que o outro ser humano é um defeito, já que todos nós somos criaturas de Deus. Perfeito. Eu fiquei assim, tô pasmo, que eu gosto basicamente de conversar com pessoas que colocam mesmo o seu jeito de olhar, né? Que eu acho que a gente tá precisando disso. Já que você, evidentemente... Tem que ser, Paulo. Eita, desculpa, não, atrapalhando. Vá. E tem que ser, nós, principalmente nós que sofremos preconceito, nós temos que nos colocar e nos impor mesmo dentro da sociedade. Né? Porque todo o preconceito que chegou até hoje foi porque muitos foram silenciados. Ou se silenciaram, né? E aí tem muitos professores, hoje em dia, falando assim, de professor para professor, que não se impõem, que se escondem, certo? Lógico, respeito de verdade, porque eu também tenho amigos que são homossexuais, que são professores e que preferem não se expor. A descrição, né? Entendi. Mas, gente, e muitos até negam, não tem como negar quem você é. A sociedade, ela não é cega, ela percebe que você é homossexual. E falam muito mais do que se você se impor. Gente, beleza, eu sou homossexual, mas eu tenho minha vida, eu sou uma pessoa digna, eu sou certo, eu estou aqui para ensinar, para trabalhar, tenho conhecimento para passar para vocês e estou aqui por conta do meu conhecimento. Não por conta de nada de sexualidade, de gênero, de sexo, nada disso. Eu estou porque eu tenho conhecimento para estar. Sabe? E foi isso que eu fiz, Paulo, ao longo da minha vida de professor. E foi esse o respeito que eu ganhei dos meus alunos. Né? Eu tenho alunos que me adoram, que me amam do jeito como eu sou. Quando vem Estela no Instagram, no Face, mandam super elogio, assistem os vídeos, curtem, compartilham. Legal. E é isso. Legal. Uma questão que vem muito assim é o ataque pelas redes sociais, né? Então, você acredita que, assim, esses ataques, basicamente, que são orquestrados, né? Assim, a gente sabe que a pessoa realmente ataca e enfim, faz com que você seja apedrejado do ponto de vista virtual, né? E aí não para, né? E você acha que com esse advento, né, da internet, isso piorou? Tu acha que isso deu uma... Porque aparentemente o que a gente percebe, e até eu vou falar, por exemplo, o caso de Felipe Neto, né, que está sendo acusado de um monte de coisa que particularmente era lá no início lá da carreira dele e tal, mas que hoje está sendo alvo, né? E aí você tem... Estou fazendo esse arrodeio todo para que as pessoas percebam que é de perguntas, né? É um jeito de olhar, né? E você pode criticar à vontade entrando aí, né? Minha querida e amada esposa está ali, só olhando, observando,
quem está fazendo críticas ou não, e qualquer coisa ela me catuca aqui. E boa parte das pessoas que eu tenho visto, elas são, vamos dizer assim, elas têm o bastião, né, da moral, da família e de Deus. Né? No caso, já que você fez aí sua pós em, né, fez os seus estudos mais aprofundados em religião. Então, a internet ela está muito cheia disso. Né? Aí é onde está o meu jeito de olhar. Né? Será que o preconceito de não todas as pessoas. Mas será que o preconceito hoje ele se esconde atrás das religiões? Assim, o que é que tu percebe sobre isso? Porque, pelo que eu vejo, a pessoa, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou cristã, isso não pode. Antigamente eu não via muito, né? Mas hoje eu estou percebendo isso, assim, né? É o meu jeito de olhar. Lógico que não é todo mundo, né? Que não é todos, mas será que o preconceito ele colocou lá, né? Isso aqui é a minha fé, né? A minha religião. Então, ao mesmo tempo que você coloca isso, então você pode ser preconceituoso, você pode, né? Eu não sei se eu fui claro, assim, é como se a pessoa estivesse usando a religião, já que você, lógico, é um estudioso, né? Eu fico grato por isso, estudou profundamente, né? Vou explorar você nisso. Então, será que a pessoa, como é que é o seu jeito de olhar sobre isso, né? Que a pessoa usa, coloca a religião, não todos, volto a repetir, né? Mas na internet a gente vê muito, né? Quem critica muito mais, você pode ir lá que tem alguma matriz religiosa aí, A, B ou C. É verdade. A gente tem dois caminhos aí, Paulo. O primeiro é que a internet, ela colocou um disfarce entre as pessoas, né, para que elas cometessem diversos tipos de crime. Uhum. Não só de preconceito, mas outros tantos outros, né? Como, por exemplo, de Felipe Neto, que estão acusando ele de pedofilia Uhum. e de tantas outras coisas, né? Então, a internet, por ela ter esse distanciamento entre pessoas, as pessoas não estarem tete a tete, ou seja, cara a cara, elas tendem a dizer o que querem, o que pensam e o que acham, no intuito, na tentativa de ficarem impunes, porque não estão perto de você para que Uhum. você tenha o contato físico, né? Não que você vai sair na porrada, mas para você ter o contato físico, ei, peraí, não é assim. Entendi. Né? Então a internet ela propiciou isso entre as pessoas. Por outro lado, ela também propiciou de você também poder se defender, de você também poder levantar uma De fato. bandeira, de você também poder dizer, não, não é isso, não é assim, não é dessa forma. Né? Então, eu vejo que a internet, ela, respondendo a primeira parte, ela tem 50% ok e 50% negativo. Né? Esse negativo é das pessoas que tendem a fazer isso e se esconder por trás de fake news, de perfis, de acusações. E os outros 50 são aquelas que, como eu, levantam a bandeira e tentam conscientizar a sociedade de uma forma científica, de uma forma social, né, com argumentos sólidos e não com fake news. Já partindo para o outro caminho que você nos direcionou da questão da religiosidade, Uhum. eu fiz curso de teologia, aí eu fiz história, a minha pós-graduação foi ensino de história, mas eu caminhei pela vertente das religiões Perfeito. e fiz mestrado em ciências da religião também. Perfeito. Não sou tudólogo, não sei tudo, eu estou aprendendo muito ainda. Quem é tudólogo, né? Não é? E quero muito aprender, sabe? Principalmente sobre a questão religiosa, porque, Paulo, como eu sempre digo, todas as questões sociais têm um princípio, um fundamento religioso. Perfeito. Né? Você é de humanas também, né? Você também é de história. Então, a gente tem 3 pilares na sociedade: a economia, a religião e a política. Perfeito. Né? Uma sociedade ela pode viver sem economia, pode viver sem política, mas não existe uma sociedade que não tenha um pilar religioso, Perfeito. seja qual for. Né? Desde as tribos, desde as sociedades mais tribais, até as nossas sociedades contemporâneas. O homem, na pré-história, ele já tinha um sentido religioso. Né? Quando ele não sabia explicar o que acontecia, ele dava sentido aos deuses. Ah, deu um enchente, então é um deus que fez isso, que está zangado, vamos fazer um sacrifício.
E aí a gente vem trazendo isso desde a nossa essência como ser humano, a questão religiosa. E quando a gente tem religiões monoteístas, que têm suas literaturas, exemplo, a Bíblia, que lá tem passagens bíblicas mal interpretadas hoje, que condenam as práticas homossexuais fora de contexto, né, porque a gente precisa analisar o contexto ali, que se a gente for analisar, não é bem isso que as pessoas pregam. E aí você tem essas religiões com esses tipos de literatura, e tem pessoas que usam dessa literatura para fazer cortes, sabe, poldar essas referências, essas literaturas, e deixar só o tronco, onde elas querem que as folhas sejam, que as flores, os frutos sejam semelhados da forma que elas querem. E aí, esse preconceito, esse discurso é o que mais mata, né? Hoje, a gente não tem só um ódio por si só. Eu não odeio um homossexual só porque ele é homossexual. Mas se a gente for analisar, como você falou, tem um fundo religioso por trás disso. Ah, é porque é uma abominação, porque em tal passagem diz isso, porque Efésio diz. Então, eles usam do discurso religioso para atacar outro ser humano que é igual a eles. E, como eu disse, somos todos criaturas ou somos todos criados por Deus. E aí esse Deus que eles tanto veneram, tanto engrandecem, acaba sendo um Deus pequeno. Porque Paulo, uma religião que o seu Deus fala para você que você deve excluir, abominar, maltratar outro ser humano, reveja que Deus é esse. Porque esse Deus não é bom. Verdade. Verdade. Concordo mesmo. Até E aí a gente tem... Sim, Não, pode não, não, continuar. não. É porque eu ia colocar o seguinte, até em relação também a uso de máscara, né? Que a gente teve muito isso também, né? É como se eles, né? Ou seja, tem que abrir, né? As igrejas, enquanto a ciência falava que não pode aglomerar e tal. Então, você falou perfeito, mas continue aí, por favor. Tá muito bom. Só dando um exemplo, ultimamente teve a seleção do Estado, seleção simplificada, e eu participei, e formamos um grupo com todos os aprovados da seleção, um grupo no WhatsApp, e aí esse grupo, de início, estava colocando informações da seleção, e nele tem gente de todo lugar, inclusive tem um padre, e o padre toda manhã ele coloca mensagens bíblicas, e nesses meios eu coloquei um vídeo anterior de uma live que eu fiz falando sobre homossexualidade e religião. E uma das pessoas do grupo, eu vou repetir exatamente o que ela disse. Que porra é essa? E aí eu fui e falei assim, com um monte de interrogação, eu falei assim, não tô entendendo. Ele fez assim, um padre colocar um discurso, uma mensagem, aí tudo bem, meu filho. Mas você colocar isso, eu disse assim, isso o quê? Né? E aí a gente começou numa discussão intelectual, né? E aí todo mundo do grupo começou a se manifestar, né? E aí eu peguei e disse assim aí ele fez assim, eu não tenho nada contra, inclusive meu irmão é gay. Eu disse assim, esse é o pior discurso, Paulo, que alguém pode ter. Eu não sou contra o homossexual, inclusive eu tenho um amigo que é gay. Poxa, não tem nada a ver. Isso é uma desculpa, isso é um disfarce para você esconder o preconceito que você tem. Concordo. Então, por favor, nunca mais use esse termo. Eu não tenho preconceito porque eu tenho um fulano que é assim, ou eu tenho amigos que são gays. Não existe isso. As pessoas usam dessa máscara, né, para disfarçar o preconceito que elas têm. E por trás disso, elas se escondem quando vê que elas estão sozinhas. Né? Esse cara, por exemplo, ele estava sozinho no grupo com esse tipo de pensamento. E aí, quando eu me expus e o resto do pessoal começou a bater em cima, ele se retirou do grupo. Né? E aí você vê que todos esses tipos de preconceito, na verdade, tem um cunho religioso por trás. Perfeito, perfeito. É isso. Uma coisa que eu particularmente estava conversando muito com Carla, que eu acho, né, e eu acredito muito, né, que as minhas graduações elas foram em movimentos sociais, né, e aí eu parti para psicologia social. Hoje eu estou mais para a área de tecnologia, enfim.
Mas uma das coisas que eu fico muito preocupado é que a violência, ela é sutil. Por exemplo, numa sala de aula, você que é professor, né, e quem não é professor que está acompanhando, vai conseguir entender meu raciocínio. Se você, naquela hora que o aluno estiver jogando bolinha de papel, por exemplo, e você não intervir ali, de uma bolinha de papel, vai depois jogar borracha, caneta, daqui a pouco joga cadeira, né? Ou seja, a violência é algo sutil. E eu estava conversando com Carla, dizendo basicamente isso, assim. O caso de Tami, né, da Natura, me incomoda muito, né? Por exemplo, determinadas pessoas querer cancelar, não compre isso, aquilo, outro. Mas me incomoda mais porque eu sou deficiente, né? E eu estava dizendo com a Carla, até quando isso não vai chegar em mim aqui? Por mais que as pessoas digam, poxa, eu admiro você, né? E tem muita gente elogiando aqui, né? Carla tá me dizendo e tal, né? Obrigado pelas pessoas que estão, evidentemente, acompanhando, mas voltando. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso, né? E aí eu queria saber de você, né, determinados comportamentos como esse que ganham o holofote da mídia, né? Como é que você, como é que você encara isso, né? Você, enfim, vai lá e tenta expor sua opinião, tenta, né? Como é que você encara isso aí, né? Porque eu particularmente encaro com muito medo, não vou mentir. Né? Porque se começa assim, daqui a pouco a gente basicamente por pouco não estamos no estado fascista, né? Se é que não estamos, mas assim, Se é que não né? estamos. Se é que não estamos, mas a democracia tem lá suas fragilidades, mas está resistindo, né? Está sendo forte ainda. Então eu queria que você discorresse sobre isso, já que está tão em voga, né? Aí esse caso da Então, Paulo, para que a gente entenda, vamos primeiro falar Tami. Uhum. O que Tami é? Na tua visão, quem é Tami? O que o Tami é? Pelo que você colocou, eu acho que é um gênero. Ela viu ali e disse, cara, eu tô num corpo que não é meu, né? E, assim, eu particularmente percebo isso. Ela, de repente, poxa, eu tô num Mas corpo... ela é homossexual ou ela é heterossexual? Aí, vamos lá, veja. Te peguei. Foi. Então, deixa eu te explicar. Explique, tô aqui para ter aula. Eu e muita gente. Quando ele era ela, ou seja, quando o Tami ainda tinha o corpo de mulher e que tinha a opção sexual por outra mulher, então ela como mulher, ela era homossexual, porque ela sentia atração por outra mulher e ela era mulher, ou seja, homossexualidade não é eu sentir atração por alguém do mesmo sexo que eu. Sim. Não é isso? É isso que você disse das anteriormente. Características físicas Que das também, três, sexo isso. Você disse anteriormente. Então, isso. é um homem sentir atração por outro homem e uma mulher sentir atração por outra mulher. E o corpo feminino, ela era homossexual. Quando ela fez a transição e o corpo dela se tornou masculino, Caramba, e ela hoje sente atração por uma mulher, ela passa a ser heterossexual. Então, o Tami, ele é um transexual heterossexual, certo? Então, no gênero, assim, fisicamente, ali é um homem, certo? Entendi. Não Agora entendi. Vou usar as palavras mais grosseiras. Não é uma sapatão, não é uma lésbica, não é homossexual, é um hétero, é um homem. Até a mulher dela, a esposa dela, não é homossexual, porque a esposa dela se apaixonou por a figura de um homem. O sexo biológico não tem nada a ver com o sexo psicológico. São caminhos diferentes. Adorei. Agora entendi. E aí, aquele casal é hétero. E se a gente fosse jogar assim, para os padrões sociais que a sociedade hipócrita brasileira pede, perfeito. Toda família hétero poderia adotar uma criança. Então, se fosse olhar pela normatividade que nos é imposta, eles poderiam adotar
uma criança normalmente, porque é um casal hétero. Só que pessoas não entendem isso e veem aquela família como uma aberração. Vem Otami, e agora é Otami, tá? Como uma aberração, e não é. E por ver isso, vem ela como homossexual e acham que uma criança não deve ser adotada por homossexuais ou que ele não poderia participar de uma campanha do Dia dos Pais. Bem, existem mães solteiras. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 2 meses de idade. Então minha mãe não poderia ir na escola representar meu pai. Ninguém ia falar nada, ia achar bonito, né? Ia sair no jornal, né? Como já saiu várias reportagens de homens que se vestem de mulheres para ir no Dia das Mães dos filhos. Ninguém fala nada disso. E eles se tornam um herói nacional. Só que quando você tem uma transexual, né? Que Tami é homem transexual, e aí ele adota uma criança. Na verdade, ele não adota, né? Ele gera uma criança. Na verdade, o Tami pegou o óvulo dele, que ele tinha congelado antes de ele fazer a transição, e fez inseminação artificial na esposa. E eles não sabem de quem é o óvulo, se é o dele ou da esposa, né? Dessa inseminação. E aí, na verdade, ninguém sabe de quem é o filho. Os dois são os pais da criança. Entendi. Biológicos. Né? Esses ataques, você para e diz assim, qual o fundamento desses ataques? Qual o fundamento? Porque a Tami, o Tami, desculpa, ele tem uma reputação praticamente libada, você não vê ele com escândalos, você não vê ele envolvido em corrupção, não vê nada disso. Mas essas pessoas que estão em escândalo, em corrupção, essas são os heróis de hoje. Essas poderiam adotar crianças. Essas poderiam colocar o Brasil para frente, né? E enquanto a gente tem pessoas que seguem uma moral, uma ética, gays, homossexuais ou trans, são excluídas. E aí, Paulo, eu até postei em relação a isso, Carla até comentou que eu fiz uma postagemzinha que eu botei crentes contra o Tami participar da campanha do Dia dos Pais, alegando a biologia. E aí eu completei, logo eles que acreditam fielmente que o homem veio do barro. Entendi. Né? Então, ou seja, é aquela mesma coisa que eu disse antes. Creem no que querem crer. Entendi. E divulgam o que querem, o que é mais preciso, ou o que eles acham certo. E que não é, né? E aí essa política de excluir, de tentar boicotar, né, foi primeiramente começada por um pastor que eu não sei que nome dá a essa pessoa. Né? Porque uma pessoa que, novamente, tem todo um discurso religioso, né? Bebeu de uma fonte sagrada, né? De uma religião, e tem esse tipo de discurso de ódio, Deus, essa pessoa serve. Né? Esse pastor é um pastor muito conhecido, começa com a letra S, que é isso. É muito conhecido, isso. Né? Mas que tem esse discurso, e foi ele que começou a propor o boicote aos produtos da Natura. E não deu em nada, porque muito pelo contrário, teve muito mais divulgação, as ações da Natura renderam 1,5 milhões. Entendeu? Então, assim, é você tentar boicotar algo que está hoje presente na sociedade e que, graças a Deus, Paulo, pelo que eu tenho visto, é a minoria das pessoas que compartilham do discurso desse mesmo pastor. Só que tem outro lado. A minoria compartilha desse discurso, só que eles têm um discurso muito agressivo. Né? Eles partem para cima mesmo, partem para a violência, para a agressão física, para a agressão via internet e tudo isso. Uma coisa que, pra gente ir se caminhando, o papo tá muito bom, né? Mas vamos... Eu também tô amando. Tá muito, muito, muito bom mesmo, assim, pra gente ir se caminhando para o fim. A questão... Mas já? Né? A questão das religiões de matriz africana, né?
sobre esse preconceito aí, já que você fala, né? Assim, fala do ponto de vista de você ser uma pessoa estudiosa do ponto de vista de religião, né? Como é que você percebe isso, né? Esse preconceito das religiões de matriz africana que a gente tem, né? A gente teve, vou pegar o seu último gancho aí, que foi perfeito mesmo, né? Por isso que o meu medo é muito que eu converso com Carla, porque é a agressividade, né? Porque lá atrás eu sofri muito preconceito, ainda sofro, mas você, de certa forma, você não tinha alguma coisa agressiva como é hoje, né? Hoje é algo absurdo. E aí, como é que você vê isso? Será, assim, sei lá, um devaneio meu, será que é porque é uma religião que é para pobre e preto, né? E não é uma, sei lá, religião de branco, pode ser que eu tenha falado alguma asneira aqui, né? Aí esse preconceito, assim, que você, sei lá, né, que você pode perceber, né? Teve pessoas também que até uma menina, né, que tinha saído de um terreiro e ela tinha passado pelos rituais lá para ser mãe de santo, né? E estava esperando a condução e foi apedrejada, né? E você tem toda essa dinâmica aí. Aí eu queria saber, será que é porque é algo do ponto de vista de, sei lá, de preto, de gueto, né? De alguma coisa nesse sentido aí. Eu confesso, Paulo, que eu tenho um carinho muito especial pelas religiões de matrizes africanas. Não só pela questão espiritual, que eu acho o ritual deles impecável, muito lindo, né? A ritualística, Uhum. as vestes, acho fantástico mesmo também a cultura, a tradicionalidade deles, né? Vamos lembrar que as religiões de matriz africana são uma das religiões mais antigas, né? Uhum. Cerca de 5.000 anos antes de Cristo até. Tem ramificações por aí. E aí, essa religião, né, primeiro que elas são de matriz africana, mas na África elas não têm a estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Ela Interessante. vai ter essa estrutura de candomblé e de umbanda quando são trazidas para cá e que os negros eles precisam se organizar de alguma forma, né? As pessoas escravizadas elas precisavam se organizar de alguma forma e precisavam se sentir pertenças a algo, já que elas tinham Perfeito. sido arrancadas de sua terra, Uhum. transferidas para outro lugar e que eram colocadas ali e que nada dali era deles. Então só restava a eles a fé. E Perfeito. essa fé foi que uniu esses povos em grupos, né? E aí, de inicial, a gente tem o candomblé, que ele tem raízes mais voltada mesmo para a questão dos ritos africanos. Uhum. E depois, com o passar do tempo, a gente tem a Umbanda, que a Umbanda ela é a incorporação de todas as outras religiões que existiam no Brasil. Né? Eu acho que eu poderia até dizer que a Umbanda seria a religião nascida e criada no Brasil, ela seria, digamos assim, a religião genuinamente brasileira. Né? Lógico, tirando as religiões indígenas. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. Né? Mas, assim, depois do descobrimento, ela seria a religião que mais seria oficial do Brasil, porque ela reúne características, elementos, rituais de todas as outras religiões que vieram para cá. Né? Você tem você tem os rituais, você tem a incorporação dos santos católicos, né, Uhum. dentro da Umbanda. E aí, essas religiões de matrizes africana, Paulo, elas não visam o lucro. Você não vê Verdade. nenhum pastor, nenhum pai de santo, nenhum babalorixá ou ialorixá, que são os pastores, são os pais de santo, Uhum. né? Você não vê eles pregando que você tem que dar o dízimo, Uhum. ou você não vê eles pregando a questão da oferta, ou você não vê eles pregando ou querendo a questão do enriquecimento daquele terreiro, daquele grupo, daquela casa. Perfeito. Né? Eles lutam, sim, para manter aquilo vivo, porque precisa realmente da doação daqueles que frequentam. Mas não é uma religião que visa o capital. Eles primeiro são religiões domésticas, são religiões familiares,
E como você diz, de preto, de pobre, de gueto, né? De favela. E aí você tem essas características, essa bola dessas religiões, de um lado, e do outro você tem as religiões brancas, ricas, importadas, universais, né? Que vêm de fora, com todo o seu poderio, e que pregam a soberania sobre os outros povos. Perfeito. E essas religiões de matrizes africanas, elas começam a incomodar, porque as pessoas do Brasil elas começam a se identificar. E aí as grandes religiões elas começam a atacar, a descriminalizar e a tentar acabar com isso de qualquer forma, né? E aí você vê que o preconceito cresce quando essas religiões brancas elas tendem a se intimidar pelas organizações religiosas dos negros, né? Por essas organizações religiosas de matrizes africanas. E começam a ter um discurso que leva as pessoas a ódio, a separar, a demonizar, né? Vamos lembrar uma coisa, vou falar por demonizar. A figura do demônio, como a gente conhece, que é nos dita, como a gente conhece, não, eu não quero conhecer. como nos é dito, só existe, Paulo, no cristianismo. O demônio só existe no cristianismo. Nas outras religiões não existem. Certo? Existem cerca de 10 mil religiões espalhadas pelo globo terrestre. Mesmo tem o diabo como nessa figura, né, nessa cosmovisão que a igreja nos impôs. E o diabo é preto, né? E aí eles dizem que as religiões de matrizes africanas são diabólicas. Mas como são diabólicas se o diabo está na própria religião Entendi. que acusa? Entendi. Né? Só existe o diabo no catolicismo, no cristianismo, desculpa, e eles dizem que está na outra religião. Por quê? Porque vão pegar no medo das pessoas, para que as pessoas ataquem, para que as pessoas se afastem daquela religião, né? E aí a gente tem os absurdos que a gente tem hoje. Terreiros sendo incendiados, pessoas sendo apedrejadas, sendo mortas, né? Pais de santos não sendo respeitados, professores tendo ponto cortado, viu? Porque foram na sexta-feira com sua indumentária, né? Foram de branco, com o seu quipazinho, tudo mais. Foram colocados para casa, foram repreendidos. Mas ninguém repreende um professor quando ele vai com o texto, ou quando ele vai com a Bíblia, ou quando vai com a medalhinha de Nossa Senhora. Ninguém repreende. Né? Mas quer repreender o outro dentro daquilo que ele se acha pertença. Né? Eu, nem você, Paulo, nem ninguém pode determinar o lugar de cada um. Você pertence a esse grupo, você pertence... Não. Cada ser humano tem que dizer e tem que se impor no seu lugar. Assim, eu pertenço a esse grupo. Se você não concorda, procura o teu. Puxa. Né? E aí é isso. E aí quando as pessoas não sabem qual é o seu lugar, quando eu tenho uma religião que eu não sei qual é o meu lugar dessa religião, eu tento dominar todos os lugares. Né? Quando eu não sei a que lugar eu pertenço, eu tento pertencer a todos os lugares. E é aí que começam os conflitos. Né? Para eu saber que eu pertenço a um grupo, eu tenho que conhecer do meu grupo. E muitas dessas pessoas que cometem esses tipos de preconceito não sabem a que religião elas pertencem, não conhecem a sua religião de fato, e muito menos conhecem os seus deuses ou até mesmo o seu Deus. Caramba. Porque na minha concepção, como eu já falei, Deus é um ser muito bom, sabe? É um espírito realmente perfeito. E que, como perfeito, ele não pretende julgar, não pretende criminalizar, nem matar. Se a gente pegar, por exemplo, Paulo, Jesus, o que Jesus fez quando veio à Terra, quando ele caminhou à Terra? Perfeito. Você pode me responder? Rapaz, posso. Ele caminhou junto daquelas pessoas que eram cerceadas, né? No caso, que não tinham seus direitos pré-estabelecidos ali. Além disso, ele basicamente não falou, ele agiu, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, né?
que aí você não tem fala, né? Ele não, né? Você não tem, eu vou fazer isso, não. Você teve ali, basicamente, a própria Bíblia posteriormente, né? Ela vai contar ali casos, né? Vamos dizer assim, que foram narrativas de ações que ele fez, que ele basicamente propagou, né? Assim, então foi muito mais Isso. ação, fazer, do que dizer, né? Então, Exatamente, Paulo. Jesus só fez uma coisa: amor. amor. Jesus só amou, sabe? Ele se aproximou de prostitutas, Uhum. ele se aproximou de leprosos, de Perfeito, mendigos, de perfeito. cobradores de impostos, de toda a sociedade que era excluída, de todas as pessoas que eram excluídas pela sociedade. Foi aquelas que Jesus foi atrás, foi aquela que Jesus se aproximou. Para dizer para a gente que Jesus, como 100% homem e como 100% Deus, como o cristianismo prega, Uhum. não faz distinção de pessoas. Se Perfeito. aproxima de todos. Será que na época de Jesus não havia homossexuais? Oh, Sim, havia. A homossexualidade não é de hoje, não é do século XXI, não é do ano 2000 para cá. Né? E Jesus não fez nada. Jesus não condenou. Jesus não amaldiçoou. Jesus não condenou ninguém à é. fogueira, nem a apedrejamento. Jesus nem sequer olhou para essas pessoas com os defeitos físicos que elas tinham, ou com os defeitos espirituais, ou com seus pecados. Jesus só se aproximou e amou. E que tal se essas pessoas que são tão dotadas de teologias, né, são tão dotadas de espiritualidades, fizessem a mesma coisa que Jesus fez? Oh. Se aproximassem A de gente tava todos. em outro mundo. Não fazem. É Não verdade. fazem. A gente É isso. tá se encaminhando aí pro fim. Ganhou mais 10 minutos aqui, que muita gente pediu, que o papo tava bom. E também a internet caiu Ótimo. no início, né? No início aí caiu. É questão disso mesmo, fazer o quê? Uma pergunta que eu faço, que eu quero fazer a todo mundo que passa aqui, né? Que eu acho basicamente importante a gente estar traçando isso. Basicamente, nossa última perguntinha aí. O seu jeito de olhar para a pandemia, você acha que vai mudar alguma coisa na sociedade? Né? Esse é o ponto de vista, ou não? Né? Ou seja, depois que a gente tiver aí a vacina, né? Enfim, vai demorar um pouco, remédio. Mas você acha aí que tem alguma luz no fim do túnel, que algumas coisas vão se modificar? O que é que você pensa sobre isso aí? Seu ponto de vista. Paulo, eu vi nesses dias, né, logo no início da pandemia, Uhum, muita gente voltada para o social, né, voltada, uhum, tentando ajudar com marmita, uhum. tentando ajudar as pessoas que estavam nas ruas, tentando ser mais humano, porque sua humanidade estava sendo tirada por conta de um vírus. E aí lembraram nos lembramos que somos seres humanos. No entanto, isso só foi no início da pandemia. Tô Só entendendo. foi quando estourou isso. Hoje em dia você não vê mais essa política de socialização, de voltar-se para o outro, como estava antes. Eu creio que algo vai mudar, mas eu acho que vai ser uma parcela muito pequena, muito mesmo. Porque você vê hoje, as pessoas já caíram no oba-oba. Se esqueceram que amigos perderam pais, parentes, outros amigos, né? Se esqueceram que pessoas morreram e que, como você disse no início, estão chegando a quase 90 mil É. pessoas mortas no Passamos já, Brasil. vi aqui. Passamos de 90 mil, Passamos então, 90 mil. ó, passamos de 90 mil, estamos chegando a 100 mil pessoas. E será que a gente vai acender uma vela em memória a essas pessoas ou vamos estourar fogos, comemorar isso? Tô entendendo. Né? Uhum. Eu tenho dúvida do que vamos fazer, porque a sociedade em si ela é muito mal educada e egoísta. Se ninguém da minha família morreu, então o vírus não existe. Tô entendendo. Né? Uhum. 100 mil pessoas mortas para que a gente mude o conceito social de se preocupar com o outro, infelizmente, sinto muito dizer, é muito pouco. Entendi. Para que a gente mude a visão social, 100 mil pessoas mortas ainda é pouco. Não vamos mudar tanto assim. Lógico que vai ficar uma sequela, vai ficar coisas boas,
a economia vai ficar, não vai ser boa, vai ser o contrário, né? Vamos pagar muito caro ainda por todas essas Pai, ações, verdade. mas falando da questão social e da questão humana, eu acho que quando essa pandemia passar, quando houver a vacina, eu acho que ainda não vamos mudar tanto, não vamos voltar tanto assim para a nossa humanidade, não. Entendi. Vai demorar muito. Você vê pelo isolamento social que ninguém mais respeita. É. Você não está mais preocupado com o outro, você não se preocupa mais com o outro. Né? As pessoas vão para as ruas simplesmente por ir. Eu vou dar um exemplo, Paulo. As escolas estão fechadas, então uma boa ação da gestão municipal foi colocar alguns professores nas barreiras para que eles continuassem trabalhando e recebendo. E eu fui um desses professores. Então, eu estou na barreira educativa. E eu parei diversos carros para a gente ter aquele discurso, falar, usar máscara. Sim. E tem um questionamento que a gente pergunta: por que você saiu de casa? As respostas são as mais absurdas. Inclusive, pessoas que saem com a família inteira para comprar sorvete. É você não pensar no outro. Né? E aí você fica Meu assim... Deus do céu. Né? E tem gente que diz assim, não, eu saí para passear. Gente, a gente está numa pandemia, tem pessoas morrendo, e você está pensando em comprar sorvete, você está pensando em passear. Caramba. Tá? É Tem que ter mais assustador. consciência. E, infelizmente, 100 mil pessoas é muito pouco para mudar a mente da sociedade, infelizmente. Poxa, ó, foi um Não prazerzão. sei se as pessoas pensam diferente. Não, mas eu tô fazendo essa pergunta, né? Assim, vou fazer isso, vou fazer também a outras pessoas que quero chamar para a gente bater um papo. Mas a gente tá chegando ao fim. Ó, foi um prazerzaço. Pretendo chamar você outras vezes, né? Me chama que eu venho. Tá bem, criando outras coisas aí. Um grande abraço, né, para as pessoas que estão aqui. Eu tô esperando algumas coisas que eu encomendei para que Carla participe, porque Carla ela é os meus olhos, né? Então ela tá aqui, mas é legal porque ela vai interagindo com Belos você. olhos, por sinal. É demais, assim. E agradecer mesmo, né? Você pô, extremamente inteligente e corajoso, né? Obrigado. Não, sério mesmo, nesse mundo de meu Deus aí, você é corajoso do ponto de vista de levantar a bandeira, sou assim, né? E parabéns também pela família maravilhosa, né? Que realmente eles sabem, né? A misericórdia divina, né? Entenderam basicamente quem é Deus. E pra gente encerrar aí, deixo você com o seu jeito de olhar, né? Sua última pitada aí, o que você quiser, evidentemente, passar para quem tá ouvindo aí a gente. Bem, gente, diante de tudo que a gente discutiu aqui, eu tenho poucas coisas a dizer, né? Porque a gente se estenderia muito mais, mas eu tenho poucas Justo. coisas para dizer, que é, primeiro, professores, é aquilo que Paulo disse. Quando uma bolinha de papel é jogada e você não intervém, de repente estão jogando um caderno. Então, se vê alguém preconceituando o outro aluno, intervenham, não achem que é brincadeira, não vejam isso como o normal de adolescente, não vejam, porque quem sofre o preconceito sofre dores irreparáveis pelo longo de sua vida. Concordo com E aí você. você vê, eu estou falando isso como professor, e tenho certeza que estou falando para outros milhões de professores, de não deixar essas situações passarem despercebidas nas salas de aula. Se você vê alguém sofrendo um preconceito, intervenha, chama, fala, pega quem está, chama, tete a tete, diz, isso não pode, é assim, assado. E tenta mudar, dá um novo olhar a essa criatura, essa pessoa, para que ela não se desenvolva um adolescente, um adulto cheio de preconceitos, e que lá na frente, quem vai sofrer com isso pode ser você, certo? Gente, foi um prazer estar com Poxa, o vocês, adorei a live, prazer foi nosso, meu e de Carla. adorei o questionamento, Porque esse programa Paulo, é Carla, dela. obrigado pelo convite. Tá bem. Ela é que Obrigado manda. pelo convite. Paulo, eu ainda não tive o prazer de trabalhar, porque quando eu cheguei no JP, Foi, eu você tava estava no. saindo. Foi, tava saindo. Mas Carla me Mas falou eu tive muito um bem, assim. prazerzão trabalhar com Carla. Não é porque estou na presença dela, mas
mas não precisamos disso, fazer média, mas é uma diretora excelente mesmo, que sabe administrar as divergências e as ocorrências, ela administra, né, a da casa escola. aqui, Então, pega o meu cartão, enfim. Ela é que administra tudo, é perfeito. Tô mais rico depois que eu casei com Carla. Ótimo. Então, Mas isso é muito admirável. Então, Carla, também foi um prazer trabalhar contigo. E, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Paulo e Carla, me chama de novo que eu venho. Sim, quase eu ia esquecendo. Se você quiser passar aí, né, o teu Instagram, né, para que as pessoas te sigam, o teu canal, gente, importante isso aí também, né? O meu Instagram, como menino, ou como homossexual cis, ou como professor. Aprendi hoje. Eu não vou para a escola assim, tá, gente? Eu não vou para a escola assim. Isso é só uma arte que é para alguns momentos especiais, como esse. Então, o meu Instagram é nil_belo. Então é só você procurar lá Nivaldo Belo, que você vai encontrar rapidinho. E lá no meu Instagram tem o perfil de Estela, que é Estela Sarrat. E você pode achar lá, curtir as fotos, curtir os vídeos e poder participar com a gente. Tá certo, então. Valeu mesmo. Brigadão, meu filho. Obrigado mesmo. E tchau, Paulo. Tchau, beijo. Meu filho. Tchauzão. Tchauzão. Gente, e aí a gente tá encerrando. Obrigado a todo mundo, né? Carla tá ali lendo tudinho e depois ela vai me dizer brigadão mesmo. Esse espaço foi criado para que a gente possa discutir mesmo, para que a gente possa colocar pontos de vista que antes estavam obscuros e agora a gente tem que colocar, né, para que a gente consiga traçar um rumo, né? Um rumo do ponto de vista sem preconceito, né? Do ponto de vista mais aberto a possibilidades. Semana que vem a gente vai estar discutindo aqui a coisa do negro, né? Coisa afro aqui, né? A gente vai estar discutindo aí e ao longo da semana acompanha o meu Facebook e para a semana eu vou colocar aqui o YouTube também. E por quê? Né? Porque o Instagram, né, todo mundo sabe que tem que deixar no IGTV, né, que é no IG lá do Instagram, porque senão só dura 24 horas. Então, para ficar algo perpétuo do ponto de vista que eu quero que isso fique documentado mesmo, então eu criei um canal no YouTube e vai estar também ao vivo linkado semana que vem. Hoje, infelizmente, deu uma quedinha de internet, teve outras lives que eu participei antes, mas obrigado a todo mundo mesmo e eu espero que compartilhem, né? Esse espaço aqui é nosso, então vamos aí, sugestões também, né? Tô aceitando aí temas, sugestões, né? Para as próximas entrevistas aqui, que na realidade é um jeito de olhar, né? Não é certo, nem o errado, nem o bom, nem o ruim, é apenas um jeito de olhar, né? E chamando outra pessoa também para que ela coloque o seu ponto de vista, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, né? Que Jesus aí abençoe a todos, né? Deixa eu procurar o botão aqui para poder encerrar. Agora sim, achei o botão. Então, deu tudo certo, graças a Deus, a internet voltou, né? O computador apagou, tem dessas coisas também, mas a gente vai firme e forte com Deus. Tchau, galera. Até sábado, se Deus quiser. E Carla vai participar também. Vamos mudar a estrutura aqui para que ela participe também. Valeu, minha gente. Obrigadão.